Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um React aqui do canal do Nara Devachala. Eu sou o Eric Schuh, sou um dos coordenadores do Instituto. E hoje a gente vai ver um vídeo muito legal, que é um vídeo do Dr. Robert Svoboda. Se você quiser ver o link direto no canal dele, eu vou deixar aqui o link original, você vai lá, coloca a legenda. É bem fácil, coloca a legenda em português, as legendas estão bem fáceis de ver. E deixa um recadinho lá para ele também, deixa uma bandeirinha do Brasil, pode falar em português, ele adora também, ele adora traduzir, aprender, ele fala bastante coisa em português. E esse vídeo que a gente vai falar hoje é a importância do contexto cultural. É um vídeo que, se você tiver, por exemplo, no nosso blog, onde tem um texto traduzido, um texto do próprio Dr. Robert com a doutora Cláudia e o Dr. Aran Kumar, onde eles falam de apropriação cultural dentro do Ayurveda, esse vídeo ele tem muito a ver com a apropriação cultural, ele não fala diretamente, ele fala a importância do contexto cultural, e é claro que isso é um gancho também para esse outro assunto. Se você quiser saber um pouco mais, a gente já tem um texto do Dr. Robert traduzido lá dentro, e também eu vou transformar isso em podcast, já deve estar em alguma rede aí para você ouvir também, se você quiser, em relação a isso. Então, esse vídeo é muito legal, vamos fazer esse react aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente saber um pouquinho mais sobre esse assunto que ele traz hoje. Vamos lá? Então vamos lá participar. Namaste, I'm Dr. Robert, and my subject today on 5-ish Minutes with Dr. Robert is the subject of context, and in particular, the cultural context in which various forms of knowledge, especially spiritual knowledge, arise, and how important it is to be aware of these contexts so that one can understand and employ particular techniques and ideas in the best possible way. Então aqui é muito interessante que ele já deu uma bela de uma introdução para a gente, onde ele fala que ele vai explicar, né, o contexto cultural em que várias formas de conhecimento, especialmente o conhecimento espiritual, surge. Então ele já deu na abertura ele já deu ali para a gente uma pequena introdução e também qual é o objetivo dele com este vídeo. Lembrando, se você quiser se aprofundar mais ainda nesse assunto que ele está falando agora, tem aqui embaixo o link direto do blog, onde tem um texto muito maior, traduzido, escrito por ele, pela doutora Cláudia e pelo Dr. Aran Kumar. Beleza? Vamos continuar então? Esse vídeo é muito legal, preste bastante atenção. Se você quiser ver o vídeo original, o link está aqui embaixo também. When you take anything out of its context, you run the risk of creating a separate problem. For example, as they say in Peru, la huella de coca no es droga. Coca leaf is not a drug. In fact, when you go to Cusco, you will, in the morning at your hotel, be given a choice to drink coffee, tea, or tea of coca leaf, which will assist you to experience that exalted elevation. Cusco is at 11,500 feet. É alto, You'll be able muito to deal alto. with that elevation much better. But when you extract cocaine from that leaf, now the leaf is not so benign anymore. You've taken the essence out of it, but now you, unless you are a very adroit individual, you will not be able to use that essence well without it poisoning you. Então aqui ele fala uma outra questão muito importante. Vamos voltar do início ali, da onde ele começa a falar a importância de se não tirar do contexto. É justamente essa que é um dos grandes problemas. E ele dá o exemplo da folha de coca, que é gerada a cocaína perante um processo X, que eu não tenho a menor ideia de qual seja. E, ao mesmo tempo, ela é uma planta para as pessoas que vivem no Peru, para as pessoas que vivem nas altas montanhas, uma planta adaptógena no sentido de adaptar a pessoa à realidade da altura. Então é muito importante nunca tirar do contexto. O que ele está querendo dizer é que se você ouve a folha de coca, que gera cocaína, etc, tal, mas você está falando num outro contexto, onde, obviamente, não é aquele produto tóxico, etc, se você tirar do contexto, não fica sem lógica nenhuma. E esse é um ponto muito importante quando a gente estuda a parte cultural, é ir atrás do contexto, da origem, da onde veio, entender a parte histórica, dos porquês.
E é por isso que o Instituto Naradevachala, a gente foca muito nessa questão, e o porquê dessa questão é justamente nos vídeos, etc. e tal, que a gente está trazendo para vocês essa outra forma, uma forma mais profunda e diferente talvez para muitas pessoas aí de como enxergar o yoga, o ayurveda, a astrologia, Vedanta, Tantra, sânscrito e diversas outras artes no contexto hindu. Então vamos voltar para lá para continuar o texto? O texto não, o vídeo. Bora lá. Similarly, what happens is when people go to countries like India, isso é muito legal, ó. And places where they want to, let's say, study something spiritual, maybe they want to study Zen, or maybe they want to study Vedanta, or whatever it may be. The concept back when we used to talk about the New Age was that we could take all of these different forms of knowledge that we had collected from wherever it was, and everything was good, and we could just experiment with them, add them one to another, and subtract, multiply, divide, do whatever we wanted to, and it was all great because everything is awesome and we're in the New Age. But it is not exactly like that. Essa parte ele está explicando o conceito Nova Era. Para quem nunca ouviu falar desse conceito e só ouviu a palavra Nova Era como um movimento, essa palavra ela também hoje é um conceito principalmente dado na parte acadêmica, já é usada, depois vocês procuram na internet também, aí tem bastante coisa já falando sobre isso, que foi um movimento, né, um momento específico da nossa humanidade, aonde criou-se a ideia que partes espirituais, linhas espiritualistas, religiões, filosofias, etc., se juntava numa espécie de uma mescla, como o Dr. Robert Svoboda acabou de dizer no vídeo, de situações onde, no fundo, se estuda tudo e não se estuda tudo. É meio complexo falar, porque não é tão simples assim. Mas é muito importante a gente entender um outro ponto da questão da nova era, que é o momento da onde ela surge, que é ali década de 60, 70 e até o começo da década de 80 é muito forte, que a gente vai tendo uma ideia muito bem, né, de quais os países daquela época tinham mais acesso à cultura espiritual asiática, por exemplo, e outras partes do mundo não tinha, da próprio continente africano também. E quando isso foi se desenvolvendo e outros países do mundo começam a ter acesso a isso e com o advento da internet, começa a se mudar muito esse conceito de nova era também, se colocando até como um conceito meio bem religioso também. Mas o conceito original, que também tem aquele movimento dos hippies, etc., eu não estou colocando tudo no mesmo balaio, né, na mesma cesta de fruta, mas é entender que todos eles nascem juntos e com similaridades, que é muito importante a gente lembrar, que também tinha a dificuldade, a gente não pode esquecer, das pessoas a chegarem a esses conhecimentos do outro lado do mundo. Então se tinha ali uma mistura de salada de fruta, ou como eu costumo dizer, conceitos Frankenstein. O conceito Frankenstein não é um conceito ruim, tá? É só entender que, para quem leu o Frankenstein, entendeu como é o conceito de passo a passo, vai entender que ele não é um conceito ruim, mas é um conceito que você pega várias partes de várias coisas e junta, cria uma coisa só. Isso é importante dizer. Junto com primeiros contatos com movimentos asiáticos, recontatos também, pessoas que queriam também sair daquela mesmice, muitas vezes, dos seus países, começa a procurar outras questões também. Então também tem uma série de questões que acontece tudo ao mesmo tempo. Então nada é tão simples, mas é muito importante lembrar que esse conceito, nova era, é o que muitos de nós, e todos nós praticamente, acaba sendo influenciado, que são as traduções dos primeiros livros de yoga, de ayurveda, de sânscrito, Vedanta, Tantra e diversos outros, chegam até a nós por tradutores que não tinham estudado tradicionalmente lá na raiz. E esse é o ponto, um dos pontos que o Robert quer dizer, e um dos pontos dentro desse conceito todo ali de mescla, não mescla, mistura, não mistura, e lembrando que eu não estou aqui colocando a mescla, a mistura como algo ruim, como algo
histórico de se entender que aconteceu, acontece até hoje, vai continuar acontecendo, e a gente precisa falar sobre isso para entender como isso influencia também o conceito dessas artes a chegar até nós. E isso é muito importante lembrar que influencia bastante. E continua influenciando. Eu faço parte, não tem como eu não me desvencilhar, por exemplo, desse conceito nova era. Porque eu me baseei muito do meu conhecimento em livros traduzidos que depois eu fui vendo que não eram tão bons, que tinham problemas aqui e acolá, mas você acaba fazendo parte daquilo, como diversos amigos, colegas aí do meio também fazem parte. Então é muito interessante entender, é muito mais complexo do que eu estou falando. Eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo para vocês, tá bom? Esse livro é um livro muito interessante, são vários autores, e aqui eles falam bastante dessa nova era do Ayurveda, Ayurveda nova era, Ayurveda mesclado a um novo movimento. Tem muito ligado também ao Ayurveda moderno, que vem depois da década de 50, né, para toda a humanidade, porque até então a Índia também estava sob o poderio colonialista dos ingleses até aquele momento. Para quem não lembra, é a partir da década de 50 também que as pessoas começam a ter mais acesso à Índia como um todo, não que não tinha antes, mas era de uma outra forma, com outros conceitos, com outras problemáticas. Então tudo isso envolve, esse livro fala um pouquinho sobre isso também, fala um pouquinho também sobre como o Ayurveda acaba hoje também se adaptando a uma modernidade, com o capitalismo, com uma forma nova de como vender esse produto, etc. Isso é muito importante, eu vou trazendo aos pouquinhos para vocês também em outros vídeos, para vocês entendendo melhor o que está acontecendo, porque a ideia aqui desse canal é que a gente informe vocês, a gente troque ideia, cresçamos juntos, um conhecimento muito legal, sabe? Que podemos compartilhar com vocês e a gente possa crescer junto, tá? Então vamos continuar vendo lá, vamos voltar para o vídeo. These things have cultural contexts in which they were created. Vedanta, for example, is Veda plus Anta. It is the end of the Veda. It is not the beginning of the Veda. So originally you would be taught Vedanta only after you had already done study of the Veda, which involved you reciting the Veda for 3 hours a day for 12 years. That's at least 10,000 hours of reciting the Veda. And you're doing it 3 hours of recitation. Essa parte é legal, ó. Create automatic pranayama in you. It's going to create automatic stability. Otherwise, you won't be able to do it. So that 10,000 hours are a prerequisite for being able to actually have the sufficient prana and stability, not just to get an intellectual understanding of something as fundamentally life-transforming as Vedanta, but to be able to have that realization, be able to have a hope of digesting that realization. So what do we see? Instead, all kinds of neo-Vedantins running around saying, I am not the body, I am not the mind, I am the soul, I am already free, I am already realized, but not bringing that into their lives and behaving like someone who has gone through those 10,000 hours to prepare themselves for trying to understand, not just intellectually, but at a physiological, at a cellular level, what that means. Então, pessoal, nesse ponto aqui, primeiro eu queria explicar para vocês. Quando a gente tem aula como uma pessoa como o Dr. Robert ou outros professores, no conceito deles, eles estão ali se baseado no significado mesmo de como foi o desenvolvimento no caso do Ayurveda, ou do Vedanta, ou do Yoga. Eu falo muito isso nas minhas aulas. É o seguinte, quando ele fala ali como é para ser estudado o Vedanta, em nenhum momento a gente descaracteriza as formas modernas de estudo de Vedanta. A mesma coisa acontece com o Yoga e com a Ayurveda. Quando a gente fala que um estudo moderno de Ayurveda numa universidade ou num curso como nós temos no Brasil, não é a mesma coisa do Ayurveda ou o Yoga passando pelo mesmo. Por quê? Quando o Vedanta, quanto o Yoga, quando o Ayurveda, o Tantra e essas diversas outras artes e filosofias, como você prefira chamar, oriundas da Índia, eles são criados com um sistema de ensino junto.
Então não é criado simplesmente um Ayurveda e fala-se assim, agora vamos criar o método de ensino. Não. O método de ensino, como vai ser ensinado o Ayurveda, ele é criado junto com o Ayurveda. Então, quando você está lendo os textos, seja no Ayurveda, no Vedanta, no Yoga, eles vão sendo criados métodos de ensino. Esses métodos, por muito tempo, eram chamados de Gurukula, Guru Shishya, tem vários nomes, né? É quando as pessoas iam para locais como são chamados de ashram, são centros de estudos, onde a pessoa fica lá durante um período. Por exemplo, no Ayurveda, as pessoas ficavam 7 anos e meio estudando Ayurveda, saindo de lá uma vez a cada 6 meses somente. Para estudar os Vedas foi exatamente o que o Dr. Robert colocou, é mais ou menos de 7 a 10 anos, até muitas vezes 12 anos, onde a pessoa estudava os Vedas para depois ela estudar outras técnicas. Assim acontece com a astrologia, assim acontece com o yoga, porque eles têm os seus próprios métodos. Então, quando ele dá esse exemplo, ele está falando do método tradicional. Claro que todos esses métodos hoje são ensinados, essas matérias são ensinadas em outros métodos. Só que a gente tem que ter consciência que esse método foi criado, né, essa ciência, esse conhecimento, essa sabedoria, como você prefira chamar, ele foi criado já com uma metodologia. Então qualquer outra metodologia que não for a própria é sempre adaptada. A gente sempre está adaptando a modernidade, adaptando a conceitos novos, adaptando uma nova forma de ensino. Se isso está claro para vocês, legal. E não tem nada de ruim, não está errado. É só entender que tem um outro método, perfeito? Mas que o método moderno também não é ruim, mas entender que ele é adaptado e pode ser, ele não vai se dar de forma completa aquele ensino. Talvez, pode ser não, pode ser que sim. Vamos lá, vamos continuar para ver o que mais ele tem para falar aqui para nós. Anything, and this, of course, is Ayurveda, Jyotish, any kind of subject from another culture needs to be studied with an appreciation for that context, but it's even more important when you're trying to work with a spiritual practice, which is an abstraction, which is a distillation, which is a removal from normal human reality anyway. You have to understand in what context that's being done if you really want to obtain the essence of what that is, instead of simply the outside skin of it, which you can then put on yourself and wander around showing off to others do. Então ele fala aqui o que é tradição, né? O que realmente é o estudo da tradição, que muitas vezes a gente não tem ideia, né? A gente acha que estudar tradicionalmente é quanto mais antigo a gente vai, é só estudar, só isso já é tradicional. Não. Estudar tradicional é estudar a raiz, é estudar a base, é estudar a cultura, da onde saiu, qual é o contexto cultural, os problemas que teve também, estudar as partes boas e as partes ruins, é não ter medo de entender que também aquilo é um desenvolvimento natural, aquilo está se desenvolvendo, né? E ele finaliza justamente falando a importância de se estudar o contexto cultural, da onde veio, sociocultural, etc e tal. Então fica a dica para vocês. Vamos ver a finalização. This is Dr. Robert thanking you for being aware of cultural context. Então é isso, gente. A gente finaliza mais esse react. Gostei muito de fazer isso. Muita gente estava me pedindo, porque às vezes as pessoas não conhecem alguma coisinha ou outra. Eu posso dar aqui até outras informações. Para complementar o vídeo, para deixar ele mais legal, porque os vídeos do Dr. Robert já são maravilhosos. Lembrando que todos os vídeos e tudo que eu citei aqui, eu vou estar aqui tudo na descrição do vídeo, o link original, o link para o nosso blog para você ler lá sobre o contexto cultural, apropriação cultural, um texto do Dr. Robert, da doutora Cláudia e o Dr. Arankumar, que é o fundador, né, um dos fundadores do Vaidyagrama, o hospital que eu trabalho, o hospital que a gente tem parceria lá na Índia também. Eu falo de um livrinho muito legal para vocês também. Queria convidar vocês para fazer o seguinte, além de curtir o nosso vídeo, deixar um recadinho aqui, se inscrever no nosso canal, vão lá no vídeo original do Dr. Robert, faz isso, vão lá no vídeo original, deixa um recadinho para ele, deixa uma bandeirinha do Brasil, deixa um joinha, escreva alguma coisa em português, ele entende português, vai adorar receber mensagem de vocês por lá, beleza? Um grande obrigado, um grande abraço para você aí em casa, até o próximo vídeo, espero você no próximo vídeo. Deixa aquele recadinho, aquele like legal e até o próximo. Se você gostou, deixa um recadinho aqui para nós. Vai no outro vídeo que vai aparecer aqui do lado. Tem muita coisa legal aqui no nosso canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.